Bom dia, igreja. Bom dia, você que está nos acompanhando em casa. Bom dia, Tiago. Só que se não ligar o microfone aqui, não funciona, né? O senhor está ligado? Tá ligado, tá ligado. O pessoal é ágil aqui, né? O chefe trata bem, né? Aí, ó, fica a reclamação aí, viu, gente? Ó. Brincadeira. Irmãos, muito bom ter vocês hoje aqui. Hoje está mais cheio, hein, Tiago? Domingo que vem, tenho fé que vai estar mais cheio ainda. Né? Deixa eu. Senhor Eli, senti falta do senhor semana passada, viu? Ficou dormindo, né, senhor Eli? Nada, estava trabalhando, o senhor Eli estava trabalhando. Então, estava trabalhando, estava fazendo almoço, né, senhor Eli? Tá vendo só? Não, a gente sente falta de... Não só do senhor, viu, senhor Eli? Eu brinco com o senhor Eli porque eu tenho muita intimidade com o senhor Eli. Então, eu tenho essa liberdade de brincar com ele. Mas a gente sente falta de muitos irmãos. Quando não falta, é que a gente não fala, né? Mas realmente, muitos irmãos fazem falta aqui. Não só pela manhã. Pela manhã, como à noite também. Tiago, vamos começar? Partiu, vamos lá. Partiu, né? Vamos lá? Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós lhe agradecemos, ó Pai, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Deus. Usa, Senhor, a mim, ao Tiago, Senhor, para trazer aquilo que o Senhor deseja aos nossos corações, às nossas mentes, ó Pai. Esteja abençoando, ó Deus, cada pessoa presente aqui, a cada pessoa que está acompanhando essa live, ó Deus, e que também futuramente estará assistindo, ó Pai. Esteja, Senhor, abençoando esses lares, ó Pai. Nós lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje a gente vai tratar sobre um personagem, né, da Bíblia, que é sobre Oséias. Mas para a gente começar, deixa eu me arrumar aqui primeiro, que hoje o pessoal deixou muito apertado aqui, viu? Deixa eu tirar esse vasinho daqui, para eu poder ter um pouco mais de espaço. O cara tá acabando com a decoração do negócio. A Adriana vai ficar brava, hein, velho? Cuidado, depois quando eu chego em casa, aí, você tirou tudo de lá. Não, então... Mas tem que ter um culpado, né, Tiago? Lógico, então, não, a Adriana nem é a principal responsável pela decoração aqui, mas ela é responsável da igreja, né, velho? Então, institucionalmente, é a responsabilidade dela. Mas para a gente começar, vamos lá. Para a gente entender um pouquinho, né? Oséias, tem ali, a gente pode tirar do livro de Oséias vários ensinamentos, né? Vários temas. Mas para a gente começar, eu não vou ler o livro de Oséias. Eu vou ler Salmo 103, alguns versículos. Deixa eu pegar minha colinha aqui, porque senão não vai funcionar, não. Vamos lá. Salmos 103, a gente vai ler de 1 a 5, depois de 8 a 11, e por último, de 13 a 18. É quase o livro todo. Mas só esses versos. Então vamos lá. Salmo 103, de 1 a 5. Diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim. Bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nem um só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Agora, versos de 8 a 11. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz, benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre
a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. De 13 a 18. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce. Pois soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Um texto também que, deixa eu chegar aqui tá vendo? Geladinho, hein? Obrigado, Felipe. Esse texto, irmãos, também daria para a gente também tirar aqui vários ensinamentos, várias situações, né? Mas o principal tema nosso é o amor de Deus. E aí, Tiago, eu quero trazer para a gente pensar esse amor de Deus. Eu sou merecedor do amor de Deus? Você é merecedor do amor de Deus? Vamos começar. E aí, você que está em casa, você que também está aqui, qual é a sua opinião? Nós somos merecedores desse amor de Deus? E aí já quero completar. Não vou fazer não, vai. Deixa eu. Mais para frente a gente vai chegar nesse ponto, senão fica muita informação, mas vamos lá. Deixa a galera responder primeiro, né? É que eu estou meio acelerado hoje, tá? Mas vamos lá. E aí, Tiago? Bom, é uma questão que talvez para uma galera já seja uma resposta meio óbvia, né? Porque a gente bate muito nesse tema, né? Na igreja e tal. Mas quando a gente fala de merecer, quando a gente fala Deus, ele tem um negócio pra gente, tem esse amor pra gente, e a gente, ele só me dá isso aí porque eu mereço mesmo receber, né? Não, a gente sabe que, obviamente, não, por inúmeras razões, inclusive na nossa vida. Eu acho que estou dando um tempinho aqui para a galera ir formulando também, mas acho que a resposta óbvia e clara aqui, e acho que a gente pode ouvir a galera para entrar no detalhe, mas é que a gente não merece, a gente nasceu em pecado e que, no fim das contas, a gente precisa da misericórdia dele, né? Sim. Irmãos, deixa eu fazer uma outra pergunta, já que... Quantos aqui conhecem a história de Oséias? Levanta a mão, só para a gente ter... Não, 2, 4, mais alguém? Ou assim, mais... Eu sinto que essa levantada de mão aí, Marcelão, foi uma levantada do tipo assim... Cara, se eu levantar, eu me comprometi. Pode ficar tranquilo que eu não vou perguntar para ninguém. Falar, então, fulano, me conta um pouquinho. Não, eu não vou fazer isso, irmão. Pode ficar tranquilo. Ou pelo menos, assim, superficialmente a história. Não precisa conhecer detalhadamente. Só para a gente ter uma... lá, já melhorou um pouquinho. Tem uma ali que já levantou um pouquinho mais aqui, ó. Já ficou... Tá vendo? Já melhorou, né? Porque aí a gente já sabe que o Oséias é um dos profetas menores, não porque ele era mais baixinho, no caso, né? Mas porque tem menos informações sobre eles, então
também não vai ter muita informação para conhecer, mas tem um livro ali, pelo menos, né? Tem um livro. Mas é interessante, né, que o livro, assim, vamos tentar dar uma pincelada para a gente. O livro de Oséias não traz, né, assim, diretamente, não fala sobre o Oséias, sobre a vida dele, né? Só uma instanciazinha da vida dele, vamos pôr, né? Um pedacinho ali. Uma particularidade, né? Um case matrimonial ali, vamos pôr. Isso, exatamente, né? Irmãos, é assim, o livro de Oséias, a gente pode tirar muita coisa. Eu não sei, talvez... o profeta... É difícil a gente até ver algumas pregações sobre o livro dele, né? A gente vê, assim, algumas passadas, né? Oséias, mas até dos profetas menores, né? Normalmente a gente, ali, quem traz a palavra, os pastores, é difícil, às vezes, pegar ali alguns livros dos profetas menores e fazer uma pregação direta daquele livro, né? Mas sempre acaba dando uma passada. Mas o livro de Oséias é interessante, por quê? Deus fala para Oséias, ele dá uma ordem, né, a Oséias, né? Ele chega para Oséias e fala assim: Oséias, vá e se case. Casar é bom, não é, irmãos? Tiago? Então, não sei, né? Teve um silêncio, rolou um silêncio. Pairou ali um silêncio total, né? Um cri, cri, cri. Não, para os solteiros a gente falar, é bom sim, vem. Irmãos, eu vou deixar. É bom porque eu já casei 2 vezes, né, Tiago? Então, casar é bom. Irmãos, brincadeiras à parte, né, e situações também, vamos... só que Deus falou, né, para Oséias, vá e casa-se. Mas ele não falou para ele casar com qualquer uma, não, né? Ele não falou, né? Aí, pastor, sua palavra está caçada, viu, pastor? Já deixa eu começar a caçar as palavras aqui. Seu Eli também, viu, seu Eli? Mas o senhor pode participar, né? Dessa situação, a sua palavra está caçada também, viu, seu Eli? Tá? Mas assim, Deus falou para Oséias, se case. Mas ele não falou para ele se casar com qualquer pessoa, não. Ele deu uma especificação. Vá lá e case-se com quem? Quem está em casa não ouviu, né? Está vendo? Você viu que tem muita gente aqui que sabe e não levantou a mão, né? Essa parte específica a galera sabe né? Legal, interessante. Mas só para a galera da live falaram aqui, né? Uma prostituta, isso aí, né? Exatamente. Então... E aí a gente não vai entrar nessa questão da prostituta, porque tem algumas situações, a gente não... Quer dizer, não vou entrar nesse... Se realmente era, se não era, mas tem ali 3 linhas de entendimento, né? Mas esse não é o nosso foco. Quando a gente fala em casamento, a gente fala em mudança, né? Porque até a gente se casar, né, Tiago, a gente tem ali a gente faz algumas coisas que no casamento a gente não pode fazer. Por exemplo, a gente não vai mais sozinho no cinema. A gente não vai mais tomar lanche sozinho. E às vezes a gente também não vai. Por quê? A esposa não está afim. A esposa não está passando bem. Ou às vezes, né, a esposa quer ir e nós homens não estamos afim de... não, estou cansado, eu não estou querendo. Mas aí a gente vai mesmo assim, né? Porque a gente é obrigado no caso aí, né? Nem sempre, né, Tiago? Nem sempre. Mas é porque a gente quer agradar, né? Camila, não é a sua vez aqui hoje, tá? Foi um comentário ali que dá pra ouvir a Camila daqui, né, velho? Então a gente já... Ela tá praticamente sentada aqui já, entendeu? Então tá certo. Então, mas Oséias, quando Deus dá essa ordem, né? Não foi um pedido de Deus, foi uma ordem de Deus para Oséias. Oséias, vá lá e casa-se com uma prostituta. Né? Só que o que Deus quer trazer isso? Qual é o ensinamento que Deus quer trazer lá para o povo de Israel, na época, né? Deus estava fazendo isso, não era para
ensinar Oséias, para ensinar a prostituta, vamos dizer de uma forma... Deus estava querendo dar um ensinamento para o povo de Israel. E da mesma forma, se esse ensinamento que Deus deu lá para o povo de Israel, a gente vai trazer para os dias de hoje. Né? Vai lá. Fazer um ponto sobre isso aí, Marcelão. É interessante que acho que Deus ele usou vários profetas ali antes do Oséias, e acredito que talvez tenha sido da vontade de Deus mudar de método naquele momento, porque assim, ele falou, o profeta ia lá para falar, e falava contra os erros do povo e tal, não sei o quê. Aí talvez Deus tenha pensado assim, eu vou mudar de método, vou fazer um negócio na prática, vou fazer uma ilustração aqui na vida de uma pessoa, vou pegar uma pessoa aqui, e essa pessoa vai casar com uma prostituta, uma pessoa que teria tendência a se prostituir e tal, sim. Mas vou colocar para a galera ver na prática o que eles estão fazendo de errado, mas aí eles vão olhar e vão falar, nossa, que coisa assustadora isso que esse profeta está fazendo, mas na verdade, quem está fazendo uma coisa assustadora é o povo de Deus, e obviamente somos nós, né, no caso. E essa ilustração, né, que traz, no casamento, qual é o princípio do casamento? Ixi, os casados aqui não... O que vocês prometeram? Que isso! O senhor Eli salvou a galera. Esse é o principal ponto que o Tiago trouxe aqui, né? Que é o quê? Fidelidade. E lá, né? Depois que o povo tinha saído do deserto, isso o povo não estava praticando, vamos colocar assim, Tiago? Não estava fazendo. Especialmente o povo de Israel ali estava bem lastimável nesse ponto de fidelidade, né? Estava lastimável, né? E aí a gente traz para os dias de hoje. Como é que está o povo? E aqui, irmãos, vou deixar bem claro, tá? Não vamos tratar de quem está fora da igreja, não. Porque aqui, Deus não estava tratando com o povo de fora. Ele foi muito específico. Ele pegou Oséias, que era ali um profeta, falou, olha, você vai... Ele tratou dentro de casa, vamos dizer assim, né? Ele estava tratando dentro de casa. E nada melhor de tratar dentro de casa do que colocar ali um casamento, né? E trazer esse ensinamento para o povo dele. Porque ali, entre aspas, né? Deus já estava começando a se irritar, né? Deus já estava ali meio que... Não estava muito satisfeito com o povo, não. Ele falou, tá bom, então vamos lá. Vamos ver se dessa vez vocês aprendem, vocês tiram, né? Vocês conseguem entender o que eu quero tratar com vocês. E Deus usa dessa forma, né? E aí a gente sabe que dentro do casamento tem o principal ponto é o quê? Fidelidade. E o povo não estava muito nessa linha, né? Não estava nada nessa linha, né? Não estava nada. Bem infiel. Bem infiel. E hoje, irmãos, só que assim, ó, esquece as outras igrejas. IPI, Parque Itajaí, Rua Benjamin Molóis, 341, CEP 13058, acho que 020, alguma coisa assim. Como é que está a fidelidade dessa igreja com Deus? Vamos deixar o povo pensar um pouquinho, Tiago? Como é que vocês veem, pensam bem antes de vocês montarem a resposta
Eu também não vou pedir para ninguém dar opinião, não, tá, irmãos? Porque eu sei que é uma coisa meio complicada nessa área. Não, mas se quiser dar opinião, pode dar a opinião do outro. Fala do outro. Pode falar do outro, entendeu? O pessoal tá assim, entendeu? Não tem problema. Nessa linha, vai que vai. Pensa bem. Como é que está a sua fidelidade com Deus? E aqui, meus irmãos, eu quero deixar o seguinte. Fidelidade, pensa bem. Pensa bem. Às vezes a gente acha que, mas eu vou na igreja. Mas aí Tiago, eu vou deixar para você, eu vou jogar bola para você, tá? O que é ser fiel a Deus? Mas eu dou o meu dízimo, né? Dou não, né? Eu devolvo, né? O que Deus, só para a gente, essa questão de dízimo é uma outra questão, mas só para a gente deixar claro, quando a gente não dá, a gente devolve, né? Porque Deus, quem dá é Deus. Tudo que a gente aí, meus irmãos, eu estou colocando o meu pensamento, tá? Não vou entrar nesse. Tudo que eu tenho é porque Deus concedeu. Quem deu foi Ele. Então Ele espera, né, que eu devolva a Ele o que pertence a Ele, porque nada é nosso, nem a nossa própria vida é nossa, né? Se Deus quiser, amanhã, daqui 2 segundos, levar o Tiago, o Tiago vai. Mas ainda deixa um pouquinho mais. Brincadeira, Tiago. Mas assim, sobre fidelidade, Marcelão, eu fico pensando assim que, quando a gente está falando da relação da nossa fidelidade a Deus, quando a gente está falando de infidelidade, é praticamente essa questão de idolatria. Porque às vezes pode até parecer distante aí para alguns irmãos, não sei, mas é só para puxar a linha para poder conectar infidelidade com idolatria. Porque a fidelidade a Deus é a gente, e Deus ele não tem um esquema do tipo, me ama, me coloca como prioridade na maioria dos momentos da sua vida. Não, é exclusividade. Não tenho outros deuses diante de mim. É um negócio assim, preto no branco, não tem cinza. Dá para ser... É 8 ou 80, né? 8 ou 80, exatamente. Não tem, ou tá para o lado direito do muro, ou tá para o lado esquerdo. Não adianta querer ficar ali no... Tem uma ilustração que fala que o muro é do diabo já, né? E é isso aí. Exatamente. Porque Deus ele quer exclusividade. Então, qualquer coisa que seja diferente de exclusividade é idolatria. Porque assim, se eu estou priorizando vamos pôr, o dinheiro no lugar de Deus, isso é idolatria. Trouxe até uns exemplos aqui. Se eu estou priorizando a aparência física, e se isso é mais importante para mim do que Deus, então isso é idolatria. Tem uma frase até do Paul Washer que eu trouxe aqui, que fala assim, diga-me o que ocupa sua mente e eu te direi quem é seu Deus. Ou seja, quanto mais tempo a gente gasta pensando em alguma coisa específica, diferente de um viés assim, de um olhar para Deus na nossa vida, então aquilo é idolatria. Uma coisa importante, né, Tiago? A gente não está dizendo que é errado buscar os nossos sonhos. Não é isso, meu irmão. Não é isso. Eu também tenho sonhos, né? Que se for da vontade de Deus, eu vou conseguir concretizar. Agora, para isso, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que correr atrás. Eu tenho que fazer a minha parte. Porque não adianta eu ficar aqui. Agora, o que é prioritário? Esse sonho que eu tenho ou o Deus que eu sirvo? É muito verdade isso, Marcelão. E até eu tive uma conversa com a Viviane ontem sobre esse tema, isso que você falou, de outras coisas que vão ocupando lugares na nossa vida, e é normal, certo? A nossa vida ela é assim mesmo, dinâmica, a gente vive lá com várias outras coisas que são importantes. Tem que buscar o nosso sustento, né? Tem que buscar o nosso sustento. A gente tem pessoas que a gente admira em alguma instância, porque a gente fala, essa característica é legal, tal. Beleza, ok.
E aí, talvez não seja exatamente esse o termo, mas assim, é mais importante do que a gente falar assim, isso aqui é um ídolo para mim na minha vida, pode ser um ídolo isso aqui na minha vida. É mais importante a gente aumentar a importância de Deus na nossa vida, do que necessariamente ir lá e falar assim, eu preciso matar esse ídolo da minha vida. Sabe por quê? Porque um dos ídolos, muitas vezes, pode ser a nossa família. E você não pode parar de amar a sua família. Mas o que a gente tem que fazer é diminuir o peso do amor que você... Aumentar, na verdade, o peso que a gente dá para Deus na nossa vida, que, consequentemente, a família vai ter o peso certo. Que, com certeza, vai ser menor que o peso de Deus na nossa vida, mas vai ser muito importante. Então, é atribuir pesos certos às coisas, né? Então, sempre a prioridade vai ter que ser aumentar o nosso amor a Deus, porque aí as demais coisas vão entrando no eixo e vão adquirindo os pesos certos. E essa linha, né, Tiago, que você traz do peso, né? A gente pode colocar uma linha imaginária, né? Que pode, muitas vezes, nos levar ao pecado, né? E essa linha ela é muito atênue, né? Ele facilmente, ela pode ser ultrapassada. É uma coisa muito, sensível, né? Pode mudar e pode trazer consequências, né? Por quê? Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque às vezes não, sempre, né? Que a gente tiver no pecado, por mais que a gente conheça a palavra, isso pode atrapalhar. Pode, às vezes, até confundir o nosso entendimento, o nosso pensamento, o nosso coração. Traz esse conflito, né? Acaba iludindo, né? Como fez lá com o povo de Israel. Iludiu. Eles conheciam a palavra como a gente conhece hoje, só que, por falta de intimidade, né? Vamos colocar nessa linha. Intimidade com Deus. Não é porque a gente conhece a palavra, mas eu conheço a palavra, eu faço o que o pastor Gerson, o que o pastor Itamar prega, mas e aonde que está a nossa intimidade? Por que eu falo isso, meus irmãos? O pastor Gerson acabou de falar aqui do livro de Filipenses, que a gente vai estudar o livro de Filipenses. E o que Paulo, aí a gente pega, né? O que Paulo trazia para aquele povo? O que a igreja fazia para Paulo? Era uma fidelidade, era uma ajuda, era uma comunhão. Se a gente não tem essa comunhão entre irmãos, se nós não temos uma comunhão muito próxima com Deus, como é que a gente vai saber se aquilo que nós estamos ouvindo é realmente o que Deus quer para nós? Se a gente não tem essa intimidade, se a gente não tem se a gente não lê a palavra, se a gente não ora. Essa semana falaram sobre, eu até brinquei com meu Deus, o esposo da Vanessa, Diego, né? O Diego, essa semana, na reunião de oração, né, ele trouxe a palavra e eu achei interessante, né? Porque às vezes a gente fala aqui, a gente acha que não fala, né? Aí ele falou, essa semana eu estava estudando e eu lembrei do que o Marcelo falou do Job. Aí eu falei, Job? Até eu, na hora, eu falei, Job? Aí caiu a ficha, né? Demorou ali uns 2, 3 segundos para cair a ficha, né? Às vezes a gente acha que o que nós falamos aqui, irmãos, às vezes não vai surgir efeito.
Explica pra galera aí o que é o Job, que senão Não vou explicar, não. Não veio na reunião de oração? Vai ficar agora, né? Nada, o Job, brincadeira. Brincadeira, irmãos. O Job nada mais é do que jejum, oração e Bíblia. Se a gente não praticar isso, como é que a gente vai ter intimidade com Deus? E foi isso que ele trouxe realmente, tá? Fecha aspas. Se a gente não tem essa intimidade, como é que a gente vai falar que a gente sabe o que Deus quer para nós? Não, pai, ô pastor, não, era só naquela hora lá, pastor. Brincadeira. Tá vendo? A gente caça a palavra. Caça um pouquinho já. Já Brincadeira, pastor. Só uma contribuição aí nessa questão de fidelidade. Sim. Sempre que a gente fala em fidelidade a Deus, como a gente vive num país que é idólatra, né? E a gente acostumou na vida da gente a enxergar essa idolatria mais grotesca, eu diria assim, da pessoa se debruçar diante de um ídolo, ou fazer prece para um ídolo, ou fazer pedido para um ídolo. A gente costumou ver isso e muita gente veio dessa situação. Quando a gente fala em fidelidade a Deus, como vocês estão tratando aí, a gente às vezes fica pensando, né, se seria isso, né? Mas isso é muito mais sensível do que a gente imagina, né? Então, a gente tem que avaliar, a gente se avaliar. Todas as vezes que eu troco aquilo que é de Deus por um jogo de futebol, por um lazer, por uma diversão, ou por um meu bem-estar mesmo. Não, eu quero ficar em casa hoje, não quero fazer nada, não estou com vontade. Será que a gente está sendo fiel a Deus? Ele que é tão fiel conosco, né? Ele que de tal modo mostrou a sua fidelidade para conosco. Será que a gente está sendo fiel com Ele quando a gente começa a fazer essas trocas, né? Você falou, por exemplo, da leitura da Bíblia, da oração, do jejum. Quanto que a gente se dedica realmente a isso? Hoje eu estou cansado, hoje eu não estou com vontade, hoje eu estou com sono, tal. A gente tem lá as suas desculpas, né? Mas fidelidade a Deus envolve muito mais do que uma simples disposição ou indisposição. Envolve a gente realmente fazer, a gente mostrar, né? Tá? Fazer um comentário sobre isso, Sim, Marcelão? vamos lá. Isso que o pastor Gerson falou, tem uma frase do Timothy Keller que fala assim, que ídolo, né, que trouxe essa questão da idolatria, né, de tudo que a gente faz que está em tese fora da vontade de Deus ali, porque como Deus mandou, se a gente está desobedecendo aquilo, é uma coisa que é uma idolatria, porque eu estou indo contra. Isso. E centrando outra coisa ao invés de Deus, a vontade dele na nossa vida. E aí o Timothy Keller fala que ídolo é tudo que passou do status de bom para o status de crucial na minha vida. Que sem aquilo eu não ficaria sem, eu não consigo, eu preciso daquilo para eu viver. Melhor que o de Deus, porque Deus fala, não é para mentir. E aí, mesmo assim, eu vou falar, não tem como, Deus, nessa aqui eu vou ter que mentir. E aí, ou seja, eu estou optando por colocar eu no trono, me colocar no trono no lugar de Deus na minha vida, porque a minha vontade é que foi a primeira em vez da vontade de Deus, né? Sim. É interessante a gente ver essas situações, né? Porque o povo de Israel também estava nessa infidelidade, né? Foi lá, fez imagens, fez estátuas, aprontou de tudo, né? Já tinha experimentado no deserto lá, né? Várias situações, né? E mesmo assim, Deus ainda misericordioso, bondoso, amoroso, né? Que se a gente for pensar como ser humano mesmo, né? Já tinha dado as contas, né? Já tinha botado para correr, né, Tiago? Exato. Já tinha botado para correr. Mas Deus não é assim, né? Deus não é assim. Por mais que a gente apronte, e olha, irmãos, que tem crente que apronta, hein? Né, Tiago? Os pastores que eu digo, né? Às vezes tem alguns assuntos pastorais aí que o pastor, né?
às vezes, a gente está falando porque eu e o Tiago somos do conselho, então alguns assuntos, né, não da igreja, mas a gente, de outros pastores, né, que às vezes comentam, ninguém fala nome, né, principalmente de outras igrejas, vai falar, tem uma situação que às vezes dava vontade de torcer o pescoço, né, como ser humano, mas Deus não fala, Deus não diz que é dessa forma que a gente tem que tratar. E é isso que Deus é o difícil, né, para o ser humano. Adilson, você ia falar alguma coisa e eu acabei te cortando, né? Vai lá. Não quero te interromper aqui, Marcelo, mas eu vou pedir uma gentileza. Minha conexão caiu, eu perdi meus comentários. Se puder olhar aí para mim, da Luci, tá bom? Da Luci. Vai lá. Ok. Posso ver aqui? Isso, ela começou assim, ó, nessa fidelidade é estar em amar mesmo quando não desejo, não me alegro e quando gostaria de coisas diferentes. Está falando a respeito da fidelidade, né? Depois ela fala assim, ó, esses desvios pode querer justificar nossas ações, que não são as ações que Deus me ensinou e tem ensinado. Como a Vanessa está aqui, né? Acho que é o seu marido, né, Vanessa? Ou foi você que comentou? Foi ele ou foi você? Se foi você, eu vou levar aí o microfone. Agora, de qualquer jeito, ela vai falar que é ele. Vamos lá, então. Está falando assim, ó, se foi ela ou foi o esposo dela, tá? Minha fidelidade... Foi ele, ela está dizendo. Minha fidelidade com Deus está muito ativa, pois confesso todo dia a minha, né? Vontade e angústia, pois sem essa presença diária é muito difícil viver nesse tempo de hoje. É isso. Tá certo. Muito bom, né? E complementando isso que a galera comentou, né? Tem uma coisa que acho que a gente... Dá para pincelar, né, Marcelão? Algumas coisas que a gente foi vendo aqui no livro de Oséias, que são... que a gente tem a tendência... A gente estava até falando um pouco antes aqui. A gente tem a tendência de olhar para esse monte de coisa horrível que o povo fez e apontar o dedo, né? Falar, nossa, que coisa feia, esse povo é lastimável, tal, né? Tem até um texto aqui que... É mais importante demonstrar, que eu coloquei aqui, né, que é mais importante demonstrar amor com as atitudes que o sacrifício. Está falando lá em Oséias 6,6. Fala assim, ó, eu quero que vocês me amem e não que me ofereçam sacrifícios. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. E aí a gente fala, nossa, que coisa feia, né? Ou seja, na prática eles não estavam obedecendo a Deus. Eles estavam lá, talvez... participando de rituais lá do povo, profanos, né? Religiosos, até religiosos, sim. né? Que são ordens de Deus mesmo, tudo, beleza. Só que no coração de verdade, com as atitudes na prática, no dia a dia, eles não estavam demonstrando esse amor. E aí a gente tem a tendência de apontar o dedo e falar assim, nossa, que coisa horrorosa que esse povo fazia, que falsos. Só que aí a gente para e pensa, rapaz, eu acho que eu faço isso aí também. E esse que é acho que é a grande lição que fica aqui, nessa parte mais dos erros do povo de Israel lá, que o Oséias apontou aqui. Camila está pedindo uma palavra que eu vi, né? Calma aí, Camila, se segura, véio, tenha fé. Mas isso é o exercício da gente olhar para o povo de Israel e falar, caramba, a gente é igualzinho. Já passou não sei quantos mil anos e continua igualzinho. Camila. Mas é mais ou menos isso que eu ia falar, porque é interessante. Às vezes a gente vem no culto e a gente, né, tipo assim, essa palavra era para fulano. Mas você já pensou na sua vida como tá? Você já pensou, porque tipo assim, a gente fala a questão de fidelidade com Deus. Mas eu esqueço que eu não tenho que olhar para quem está do meu lado. Eu tenho que olhar para a minha vida. Como que está o meu coração?
Porque eu acho que vai além da igreja, né, na verdade. A minha fidelidade está no oculto com Deus. Não é quando eu estou com pessoas. Não. A minha fidelidade sou eu e Deus. O que eu faço quando eu oro? Tipo assim, quando eu estou na minha casa, vamos colocar assim, eu tenho um tempo para Deus? O que eu estou oferecendo para Deus, né? E aí a gente esquece que a gente tem sonhos, vontades. Eu creio muito nisso, que a gente sonha mesmo. Porque Deus E isso nos faz fala. bem, viu, Camila? Exatamente. E isso faz bem, tá? A gente não pode perder o sonho, né? Porque a palavra do Senhor fala que ainda quando for velho, você vai sonhar. E isso é muito importante, porque quando a gente deixa de sonhar, a gente já perdeu a vontade de viver. E quando Deus nos permite sonhar, eu fico pensando que é assim, os sonhos de Deus, os sonhos que Ele coloca no nosso coração, porque não são nossos. Quando Deus nos permite, e aí vem a vontade. Quando eu sou fiel ao Senhor, Ele permite aquele sonho acontecer. Mas não é porque eu sou merecedora ou não, porque eu sou falha, eu sou pecadora, e eu estou aqui o tempo todo. Mas Deus coloca aquele sonho no meu coração para que eu busque mais, para que eu queira concretizar aquilo que Ele vai permitir, não que eu vou fazer. Porque eu não tenho competência para fazer nada. Mas eu queria pensar nessa questão mesmo, sabe? Da gente pensar que os sonhos não são meus, mas que Deus coloca no meu coração através do que eu tenho dedicado a Ele. Então, eu queria que as pessoas pensassem um pouquinho sobre isso. Sim, é interessante. Você tocou num ponto, Camila, que é interessante. Eu achei importante a gente frisar que é essa coisa de a fidelidade. A minha fidelidade não é só, como você falou, aqui dentro. Lá fora. Como é que as pessoas veem os meus atos? O que eu estou fazendo durante a semana? Mas eu acho que vai além do que as pessoas veem, entendeu? Sim, sim. O microfone aí, Gilson. É que quem tá lá na live não ouve. Mas eu acho que vai além do que as pessoas estão vendo. Eu acho que é o meu coração e Deus, sabe? Eu queria que as pessoas pensassem isso, porque às vezes tem... eu não... Acho que é em Atos que falam daquelas pessoas que... Eu esqueci, gente, como que fala a palavra? Aqueles servos que oravam bonito e tal, como... Fariseus, os fariseus. Eu não tenho que ser como um fariseu, entendeu? Eu tenho que ser no íntimo com Deus, eu e Deus. E as pessoas estão esquecendo disso. O que eu ia comentar sobre, acho que 2 pontos importantes que a Camila trouxe. Um é desse primeiro ponto de que a gente tem que olhar para nossa vida. Tem uma das pesquisas que eu estava fazendo, eu vi o pastor Hernandes Dias Lopes falando assim, que a gente tem que ser mais, até anotei aqui, mais compassivo, mais condescendente, mais paciente com o próximo e mais crítico com a gente mesmo. Porque é o contrário que a gente faz, na verdade, né? Na verdade, a gente é mais crítico com o outro, e aí quando a gente erra, a gente fala, mas eu tenho 60 justificativas para eu ter errado, né? Não, na verdade a gente tem que ser mais crítico com a gente, porque a gente normalmente não é, né? E com o próximo, a gente não sabe a realidade do outro, e Deus que vai julgar o outro. A situação que a pessoa... Exato. O contexto que a pessoa está vivendo ali. Exatamente. Né, e mais bondoso realmente com o outro. E aí, com relação ao segundo ponto que a Camila trouxe, eu acredito de verdade, Campos, que qualquer coisa, sonho, não importa, Deus vai usar. Deus vai usar. E assim, eu vou dar um exemplo prático. Marcelão. O cara não tem nada a ver com esquema de arte, o cara trabalha com número na empresa, tal, o negócio não tem nada a ver com isso.
Aí Deus colocou um sonho na cabeça dele, ele começar a trabalhar com madeira, fazer uns negócios desse e tal. Isso aí é para esquecer um pouco os números, viu? Esqueci. Para não ficar louco mesmo, de verdade. Para não ficar doido. Tem um pouco de número. Tem um pouco de número. Tem um pouco de número. Mas aí, podia parecer um sonho do Marcelo isso. Mas olha a quantidade de coisa que ele tem abençoado a igreja por conta desse sonho. Entende o que eu estou querendo dizer? Tipo assim, eu trabalho lá na minha empresa com um esquema de comunicação e tal. A quantidade de coisa, já falei isso para meus pais já um monte de vezes. A quantidade de coisa que Deus não usou, eu aprendi lá e trouxe para a igreja, é assustadora. Parecia que eu aprendia numa semana e na semana seguinte eu colocava em prática aqui. Mas não era um negócio para mim? Não. Entende? Então, tudo que se a gente estiver com o foco certo, se a gente estiver com foco no reino, se estiver com foco em Deus, as coisas que a gente faz lá, no nosso sonho, na nossa vida, vamos por nossa vida secular, a gente vai conseguir implantar e vai conseguir aplicar para o reino. Sim. Porque Deus vai falar, não, ele tem um propósito naquela situação, tem um propósito. Então, eu vou te ajudar que você vai abençoar lá na frente a minha casa. Exatamente. Né? E isso demonstra, meus irmãos, o amor de Deus, né? Que às vezes a gente fica longe de Deus, como eu já fiquei. E já deixei bem claro para os irmãos aqui, não vou repetir para não ficar, até porque o tempo é curto, tá? Mas fiquei longe. Aí nós seres humanos, achamos que a gente tem todo entendimento, né? Até que ele vai falando, não, peraí, não é assim que eu quero, não. Não é assim que você acha que tem que ser. Aí com todo amor, bondade, que ele tem para com cada um de nós, com todo jeitinho, tá certo que às vezes o jeito de Deus, para nós seres humanos, dói, machuca. Digo isso por experiência própria, tá? Machuca. Que às vezes a gente acaba esquecendo que eu fui no hospital com queimadura, que eu acabei esquecendo, né, de passar bronzeador. Mas isso não é culpa de Deus. É culpa minha. É culpa nossa. Porque a gente quer fazer do nosso jeito. A gente quer fazer aquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer. Irmãos, larga a mão de ser besta. Larga a mão de ser tonto. Senhor Eli, fala aí, senhor Eli. Vai lá. Marcelo, a nossa irmã quer falar aqui. Margarita, então, vamos lá. Desculpa, Margarita, não tinha visto. Imagina, não sei se a minha colocação vai ser bem entendida, mas fiquei pensando sobre a primeira pergunta que foi feita para nós, né? Uhum. Fidelidade da igreja, nossa, do Parque Itajaí. E eu penso que, mais que nós, Deus tem sido muito fiel com nossa igreja. Sim, que nasceu pequenina, que logo veio a liderança do pastor Gerson, do CI, que trouxe as crianças, 2 crianças, menininhos de 9, 12 anos. Veio muita gente, éramos pequeninos. E foi chegando gente, inclusive eu, estrangeira, cheguei aqui doente de depressão profunda. Muitas pessoas não sabiam. E eu vim convidada pela mãe pela pequenina, dona, que agora está fora porque o filho é pastor. Como chama, pastor Gerson? Hã? Pela Neidinha, que a gente trabalhava, íamos no mesmo ônibus, e ela olhou para mim e convidou, e eu vim. Nossa igreja tem tido a fidelidade grandiosa de nosso Deus. Muitos, eu, pecadora, saí da igreja, fiz coisas horrorosas, e depois Deus me chama, eu chego aqui chorando. Pastor Gerson me acompanhou uma vez, e
Deus é fiel, gente. Ele nos escolheu e Ele sempre nos está chamando. Quem se afasta vai se perdendo, mas Deus puxa. Não, você é da igreja do Parque Itajaí. Volte, arrependa-se, faça as coisas certas. Leia, aprenda comigo que vai viver muito melhor e feliz. Nossa igreja agora está grande aqui no templo, tem um terreno. Nossa igreja tem líderes. Os menininhos que chegaram pequeninos são líderes da igreja. Marcelo é líder, ele chegou quieto. Esse pessoal dava trabalho, né? Então, muita gente aqui, o pastor, o nosso irmão Eli, chegou com uma família, as meninas eram mocinhas pequeninas, chegou até com um filho que já não está conosco, mas que está no nosso coração. Tanta gente para a gente lembrar como Deus tem sido fiel. E nós, se abrimos nosso coração, nossa mente, podemos ser melhores cada dia para agradar a Deus, para que a igreja cresça em espiritualidade mais que número. Então, isso que eu queria colocar. Nossa igreja tem mantido a fidelidade do nosso Deus grande e poderoso. Sim, sim. Amém. Seu Eli, Pensa. depois o Adilson, o pastor Gerson. Pastor James. Você dizendo sobre aquele povo lá que conhecia a doutrina, que eles foram doutrinados e depois eles estavam pervertendo, mudando misturando, está dizendo um culto misto que não agrada a Deus. Exato. E você diz, nós somos igualzinhos, eu digo que nós somos piores, porque... Ô, seu Eli, não piora a coisa não, seu Eli. Nós somos piores porque eles não conheciam a Cristo. Exato, seu Eli. Hoje a acessibilidade à palavra, o conhecimento é muito grande. Nós só não temos porque não queremos, somos infiéis a Deus, nós não procuramos... Pelo menos podia ter aprendido com o exemplo deles, né, senhor Eli? Sim, também, termos aprendido. E não, nós cometemos erros, igual vocês já disseram, iguais a eles e piores, né? E piores. Verdade, então, cabe a nós... a Camila falou um negócio que é bastante interessante. É eu e Deus, o que Deus está vendo em mim. Muitas vezes Deus tem que ver em mim coisas que ela não vê, minha esposa não vê, de fidelidade. Sim, certo? sim. É claro que é notório quando a pessoa é fiel, mas a infidelidade ela é mais, abrange com muita mais rapidez todo mundo, Aparece mais muito mais rápido, né, senhor? mais rápido, e nós cometemos o tempo todo esse erro. Sim, né? sim. E não é isso que Deus espera de cada um de nós, não, é o que Deus quer de cada um de nós. Interessante que eu só queria fazer uma pergunta, Marcelo. Foi uma vez que Deus pediu para o Oséias se casar com uma fala aí o nome para mim aí, por favor. Prostituta. Foi uma vez? Se foi uma vez só? Sim. Ele está querendo entrar nas Ô, senhor Eli, questões mais complicadas. não foi uma vez só não, né? Ele falou mais de uma vez, né? Ele falou bem. mais de uma vez, né? E é interessante isso que o senhor falou. Não, tem o pastor Gerson. Adilson, deixa o pastor Gerson. Quando ele vem, só para puxar esse ponto, né, Marcelão? Assim, a história do Oséias e com a Gomer e com, né, se mistura muito com a narrativa do jeito que está sendo contada ali do povo de Deus e a idolatria e tudo mais. Então, é uma interpretação, mas dá a entender que é mais, né? Mais vezes. Mas eu vou dar uma resposta mais clara, viu, senhor Eli? É interessante, exatamente sobre isso que eu queria falar, né? É que o Oséias casou com a Gomer, ela teve 3 filhos com ele, né? Tá? Os filhos têm o seu significado lá. Depois ela o abandonou e adulterou, foi viver com outro cara. Aí lá no capítulo 3, olha que Deus falou para Oséias. O Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar dela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar deles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uva passas. Ou seja, isso vem mostrar o amor de Deus, né? Está dentro do que a Margarita compartilhou falou, conosco, né?
O amor de Deus não depende de nós, depende dele. O amor é dele, né? A fidelidade é dele. Nós é que somos infiéis, né? Sim. Tá certo? Assim como a Gomer aqui, né, foi infiel, Infiel, né? mas ela foi acolhida de novo. Deus falou que ele a acolhesse. E Deus faz assim conosco, né? Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus. Sueli, eu ia responder exatamente o que o pastor... Eu não vou repetir, mas fala, Sueli. É justamente isso, é quando a nossa irmã falou que Deus traz de volta, naquele segundo casamento, Deus deixa bem claro para cada um de nós o seu perdão quando nós voltamos para Ele. Por que Davi é conhecido segundo o coração de Deus? Porque ele voltava quando alguém apontava o pecado dele, o erro dele, ele se voltava para Deus, imediatamente tinha humildade, Sim. de reconhecer todo aquele pecado que ele carregava, que a culpa era dele, ele nunca culpou ninguém. Davi sempre culpou a ele mesmo. Quando ele estava no fracasso, quando os ossos dele secavam, ele não transferiu culpa para ninguém. Ele não culpou a comunidade, a igreja, os inimigos, ele culpou ele mesmo. Sim. Isso quando Deus manda Oséias voltar lá e casar com aquela mulher, Deus está mostrando que quando a gente voltamos para Ele, Ele nos perdoa, Ele nos abençoa, Ele revigora nossas forças. Então, nós somos fortes em quem nós mesmos? Não, no Senhor. Em Deus nós somos fortes. Sim. Então, é bastante interessante. É por isso que eu quis que você falasse para o segundo casamento. Tá bom? Segundo casamento, né, Sueli? E puxar a linha só desse ponto que o senhor Eli e meu pai comentaram, assim, eu acho que lendo o livro todo de Oséias, né, é assustador o tamanho, a extensão do perdão de Deus e do amor de Deus pelo povo, né? Porque assim, e por nós nesse caso, lógico, né, a gente está falando do povo de Israel, mas é uma ilustração aqui também que a gente traz para a nossa vida, né? Sim. E eu digo isso porque é quase assim, a gente vê lá que está em Oséias 11, 8 e 9, falar: Israel, como poderia eu abandoná-lo? Como poderia desampará-lo? Será que eu o destruiria como destruí Admá? E aí continua, e depois no 14 mesma coisa, fala algumas vezes, a gente até falou. Sim. Assim, é impressionante o tamanho, a extensão do amor de Deus demonstrado nesse livro de Oséias. Tem um monte de lugares que fala o tamanho do erro do povo, quanto o povo errou, quanto o povo abandonou o povo. Vai ler o livro de Josué. Mas aqui fica muito nítido, assim, como Deus ele não espera o povo ter disposição em, deixa eu demonstrar o meu amor a Deus aqui, para Deus poder falar, tá bom, vai, então vamos lá. Não, Deus ele está sempre disposto a amar e a perdoar o povo, do mesmo jeito que ele está disposto a amar e perdoar a gente. Não importa o que a gente fez, não importa o tamanho do nosso erro. A gente pode, lendo o livro de Oséias, fica muito claro isso. Sim. Não importa o tamanho do nosso pecado, Deus ele está disposto a nos perdoar. O amor que Deus tem por nós, lá em Efésios, né, fala que o amor de Deus excede todo entendimento, né? Como a Margarita, né, diz, Deus tem sido fiel a essa igreja. Realmente Deus tem sido fiel. Olha o que Deus tem feito na nossa igreja. Por mais que a Margarita, e aí Margarita, desculpa, eu vou pegar o seu exemplo e eu também, tá? Por mais que a Margarita tenha saído da igreja, eu tenha saído da igreja, o que ele? Tá bom, você quer? Vai lá. Vai dar com os burros na água primeiro, depois você volta aqui, né? Não foi isso, Margarita? Estou dizendo porque eu conheço um pouquinho a história da Margarita, a Margarita também conhece minha história, então eu tenho essa autorização, liberdade, né, para falar, né? Então, ou seja, seus dois bocoió, vou dizer assim, tá, Margarita? Seus dois bocoió, volta, tá? Aprendeu agora, né? Aprendeu? Então,
continuam aqui quietinho, né? Fazendo o que eu quero para a vida de vocês. E às vezes a gente se comporta assim. Aqui dentro dessas 4 paredes, a gente acha que sabe tudo. Só que daí, quando sai daqui, infelizmente, alguns acabam se esquecendo o que aprendeu aqui dentro. Acaba colocando, às vezes, a própria vida em risco. Não só a própria vida, muitas vezes, família, esposa, marido, filhos. Então, meu irmão, cuidado. Deus, como tinha aqui, né, Tiago? Aqui, Deus é fiel. O letreiro. Só não está aqui, mas está guardadinho lá. Está guardadinho. Deus é fiel. Quem é infiel somos nós. Nós temos essa infidelidade. E aí, para a gente terminar, Tiago, eu vou acabar com o versículo, depois você finaliza. Eu vou terminar minha fala com Oséias 14, 9, que diz assim: quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Tiago? Acho que eu queria arrematar assim, Marcelão, porque a gente falou do grande pecado do povo, que é muito parecido com o que a gente faz, ou como o senhor ele falou, até pior em muitas situações, mas eu tendo a achar que é muito parecido mesmo, porque num detalhe a nossa continua vida sendo ser humano do mesmo jeito, né, Tiago? Exato. E aí a gente também falou da grande disposição de Deus em nos receber de volta, em nos perdoar, em continuar nos amando. E o amor de Deus é irrestrito. O amor de Deus é incondicional. Mas o perdão não. O que Deus ele quer de nós, o arrependimento não. A gente precisa se arrepender. A gente precisa demonstrar o nosso arrependimento. A gente precisa estar aberto a se arrepender e pedir perdão para Deus e aí voltar para os caminhos dele. Ele está falando lá, e assim, mostrando a profundidade do amor dele, né, quando fala lá em João 3,16, isso que você falou, né, Marcelão, que é um amor que excede todo entendimento, é um amor que a gente não consegue entender de jeito nenhum, excede o entendimento, a gente não cabe na nossa cabeça, que é um pouco do que fala em João 3,16, que é quando fala que Deus amou o mundo de tal maneira, assim, tal é de um jeito que, incompreensível. Que é o meio, que é o esquema do, eu vou entregar meu filho, a coisa mais preciosa possível, eu vou entregar por amor a vocês, por causa do amor que eu tenho a vocês. E aí, a gente pega tudo isso, a gente vê tudo isso, mas a gente precisa, da nossa parte, demonstrar também arrependimento. A gente precisa mudar de atitude e demonstrar que a gente quer voltar para os caminhos dele. A gente tem que mudar de atitude, né? E lá em Oséias 14, 2, fala que tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor. Então a gente precisa demonstrar esse arrependimento. A gente precisa estar aberto realmente a mudar de atitude e voltar para os caminhos dele. E ele vai estar 100%, como o filho pródigo, né? Não adiantava nada o filho pródigo lá, pensar tudo aquilo, falar, nossa, que tristeza, eu estou aqui passando todo esse perrengue, e não tomar uma atitude de voltar para a casa do pai. Reconhecer o erro, né? Exatamente. A gente também tem que fazer isso. Voltar e entender que a gente fez errado, se arrepender, e Deus vai estar de braços abertos para nos perdoar. E sempre, independente do que nós fazemos, Deus sempre vai estar disposto, né? Tiago, você ora para a gente. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de falarmos das suas verdades aqui, de compreendermos o nosso erro, compreendermos a extensão do nosso erro, como nós erramos, Senhor, diante do Senhor.
mas também de entender o grande amor que o Senhor tem por nós. E nós somos muito, muito gratos, Senhor Deus, por esse grande amor que o Senhor tem. Nos ajuda, Senhor Deus, a enxergar os nossos erros e nos arrepender e não errar novamente, Senhor Deus. E não voltar para os caminhos que nós vínhamos andando. Que a gente possa demonstrar, Senhor Deus, que a gente quer mudar de atitude, que a gente quer ter uma vida íntegra, uma vida de fidelidade com o Senhor, não uma vida de uma pessoa que é adúltera no relacionamento com o Senhor, mas que a gente é fiel no relacionamento com o Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nos dá um bom final de domingo, um bom culto hoje à noite, um bom momento de adoração ao Senhor por meio desse culto, e que nós possamos ter uma semana de fidelidade ao Senhor. Em nome de Jesus, amém.